Vamos lá, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Meu tupete está um pouco desalinhado. Vamos dar seguimento à matéria que nós paramos, né? Atos administrativos. E aí nós explicamos a você que o ato administrativo tem 5 elementos: objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Que esses 5 elementos, mesmo não tendo uma posição unânime, se você for pegar, por exemplo, o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele coloca 250 milhões de elementos do ato administrativo, essa é a posição majoritária. Expliquei para vocês as etapas do ato administrativo: perfeição, validade e eficácia. Legal? E agora eu quero estudar com vocês de forma individualizada o primeiro elemento do ato administrativo, o objeto. Vamos aprofundar no objeto. Legal? Pessoal, o que é objeto? Objeto são os efeitos do ato administrativo, né? E se você está numa aula de direito, né, eu espero que você ache que esses efeitos vão ser efeitos históricos, né? Esse efeito, obviamente, que é o efeito jurídico. Então, o que é objeto? Objeto são os efeitos jurídicos do ato administrativo. Então, por exemplo, se eu pegar para vocês aqui, né, exemplo, o ato de demissão. O que é o ato de demissão, professor? O ato de demissão é aquele ato administrativo previsto nos estatutos, né? Na Lei 8.112 de 90, está previsto no artigo 132, onde o servidor público ele é demitido, ele perde o vínculo funcional com a administração pública em razão do cometimento de uma falta grave. Legal? Então, por exemplo, se eu pegar o ato de demissão, qual é o objeto? Olha o macetinho aqui, ó. É só eu riscar ato de que eu acho o objeto. O objeto é a própria demissão. Partindo dessa premissa, legal? Eu queria falar com vocês o seguinte, que geralmente quando nós explicamos dessa forma, porque tem uma outra posição, tá? Mas quando a gente explica dessa forma, o objeto também pode ser chamado de conteúdo, legal? Porque ele é o que contém o ato administrativo. Pessoal, bem devagar para não ter corrida. Olha para cá, para não ter correria. Todas as vezes que a gente explica assim, e aí eu lembro, né, que quando a gente vai para uma turma discursiva, turmas que têm prova discursiva, o aluno ele entra em desespero, porque ele fala assim: professor, imagino eu uma seguinte questão. O examinador coloca para mim um ato administrativo, ali eu coloquei o ato de demissão. Pode ser, por exemplo, aqui, ó, o ato de demolição, né? Que é quando o agente público determina a demolição de um prédio em ruínas, né? E aí, professor, se eu aplicar esse macetinho que o senhor me explicou, ato de foi embora, demolição é o objeto, não é isso? É, ok. Mas, professor, numa prova discursiva, onde o examinador pergunte qual é o objeto do ato de demolição, e eu coloco só a demolição, eu não estou correndo risco de tomar 0? Eu lhe daria 0, óbvio. Porque olha para cá, isso aqui é para você achar o objeto, e até certo ponto isso aqui te dá uma tranquilidade muito grande numa prova objetiva, uma prova de marcar. Numa prova de múltipla escolha, a demolição é o objeto, só que você tem que escrever, né? E aí, filhinho, você tem que ter um conhecimento de direito administrativo, né? Porque se você numa prova, né, discursiva, o examinador te pergunte qual é o objeto do ato de interdição e você só coloca a interdição, na minha opinião é 0, legal? O que você tem que fazer? Acha o objeto, achei a interdição e discorre sobre o objeto. Então, por exemplo, se ele me perguntar, né, numa prova discursiva, né, que acontece muito, cada lei 8.112, qual é o objeto do ato de demissão? Eu vou falar demissão. Só como é que eu vou discorrer? Fala assim, ó, o objeto do ato administrativo é a demissão, mediante processo administrativo disciplinar, assegurado contraditório e ampla defesa,
Contudo, não é essencial a presença de um advogado na forma da súmula vinculante número 5 do STF. Deu para perceber? Eu vou discorrer. O problema é na hora o cara, né, o candidato, lembrar disso. Mas você vai lembrar, você está estudando, tá? Qual é a ressalva que eu faço aqui então? Esse processo aqui para você achar o objeto é achar o objeto. Ok, para uma prova de múltipla escolha é o suficiente. Para uma prova discursiva, achou o objeto, tem que discorrer, tem que falar mais. Legal? Quem avisa, amigo é. E esse objeto hoje, ele tem alguns pré-requisitos. Esses pré-requisitos estão pautados lá na teoria do ato jurídico, né, que a gente estuda lá no direito civil, né, como teoria do negócio jurídico, mas a gente pode pegar emprestado sem problema nenhum. E aí, ó, como da mesma forma que o objeto do negócio jurídico tem 3 pré-requisitos, aqui também esse objeto ele tem 3 pré-requisitos. Qual é o primeiro? Esse objeto ele tem que ser lícito, esse objeto ele tem que ser possível e esse objeto ele tem que ser determinado. Então o objeto tem que ser lícito, o objeto ele tem que ser possível e ele tem que ser determinado ou no mínimo determinável. Legal? Pessoal, o que é um objeto lícito? O objeto lícito, obviamente, que é aquele previsto em lei, né? Que esteja de acordo com a lei. Legal? Previsto em lei. Vamos melhorar isso aqui, né? Previsto, aqui seria melhor, de acordo com a lei, né? Porque a gente já mata logo, né? De acordo com a lei. O objeto possível é o objeto realizável, ou seja, é o objeto que tenha como ser realizado, que tenha como ser implementado na forma da lei brasileira. E o objeto determinado, ou no mínimo determinável, é o objeto certo. Certo quanto ao quê, professor? Quanto à quantidade e quanto à qualidade. Certo quanto à quantidade e quanto à qualidade. Olha para cá. Já te adianto que professores do nível, do naipe de Rafael Oliveira, por exemplo, falam que, na verdade, o objeto ele é lícito, possível e moral. O Rafael Oliveira, o grande professor Rafael Oliveira, né, ele determina o seguinte, que o ato administrativo, quando eu vou estudar o seu objeto, o objeto é lícito, possível e moral. Não teria determinado e determinável, porque ele fala que, na verdade, a gente aplica a tese, a teoria do Código Civil, mas com adaptações, naquilo que for possível, obviamente, tá? Mas aí, pessoal, vamos ficar com o que a maioria dos livros para concurso falam e eu vou lhe explicar isso aqui. Preste bem atenção, ó. Imagine você que um rapaz chamado João, né, com 17 anos de idade, conseguiu uma CNH. O que é CNH mesmo? Uma Carteira Nacional de Habilitação. Professor, a CNH é ato administrativo? É ato administrativo vinculado. Legal? Soa como uma licença. Foi? Vamos lá. Então, João conseguiu uma CNH com 17 anos. Se eu perguntar para o câmera aqui, o câmera vai falar assim, algo de errado aconteceu, professor. Porque, segundo eu sei, né, eu só posso conseguir a CNH, eu só consigo, né, esse direito de dirigir com 18 anos de idade, né? Isso tá perfeito, Código Nacional de Trânsito, a Lei 9.503, legal? Agora, vamos lá. Esse meu amigo João, com 17 anos, está com a CNH na mão. Obviamente que a CNH é um ato administrativo. E esse ato administrativo, ele tem objeto, né? Que objeto, você vai lembrar que é efeito ilícito. Por que é ilícito, professor? Porque, segundo a legislação brasileira, não é lícito um menor de 18 anos dirigir. Então, esse ato CNH, que é um ato vinculado, produziu efeitos objeto ilícito.
que não está de acordo com a legislação brasileira. E esse objeto, esse efeito, além de ilícito, ele é impossível. Por que ele é impossível, professor? Porque não é realizável. A lei brasileira não permite a realização, não permite materialmente a concretização de uma CNH para quem tem menos de 18 anos. Tenho essa CNH, que é um ato administrativo vinculado, ela produziu efeitos, o seu objeto é ilícito e impossível. Professor, essa questãozinha assim já caiu? Já. Segunda fase da prova de delegado de Minas Gerais. A segunda fase da prova de delegado de Minas Gerais contava exatamente isso. Um menininho com 18 anos de idade, com 17 anos de idade, que ele tirava, ele conseguia a CNH. E aí a prova perguntava se o ato administrativo tinha vício, óbvio que tem, porque eu tenho um menor dirigindo. Segundo, em qual elemento? Obviamente que é no objeto. Terceiro, por quê? Porque esse objeto, os efeitos são ilícitos e impossíveis. Legal? Quando eu parto para o determinado ou no mínimo determinável, e eu prefiro explicar para você baseado no que seja determinado, porque fica mais fácil para você entender. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Imagine você, né, que o TJ do Rio de Janeiro tem acabado de publicar um edital. Legal? E aí, a ideia é a seguinte, preste bem atenção. Publicou um edital, sim, para quantas vagas? E aí, quando lá no edital ele fala no total de 500 vagas, esse edital, que é um ato administrativo, ele tornou-se certo quanto à quantidade. Sim ou não? Ok. Agora, para que cargo? Ah, professor, vai ser dessas 500 vagas, né? Nós teremos 250 para analista, 250 para técnico. Ok, então os cargos serão de analista e técnico, não é isso? Então tornou-se certo quanto à qualidade. Sim ou não? Se você não entendeu dessa forma, essa é a melhor forma de você entender quando um ato administrativo tem que ser certo quanto à quantidade e à qualidade. Ou seja, nesse caso aqui do determinável, é quando eu tenho uma certeza mínima quanto à quantidade e à qualidade, mas que dê para depois tornar-se uma certeza um pouco maior. Eu dou exemplo do cadastro de reserva. O TJ publicou um edital para cadastro de reserva. Ok. Obviamente que ele teve que estabelecer uma determinação mínima. Qual? Os cargos. Cadastro de reserva para técnico judiciário e para analista judiciário e para técnico administrativo. Legal. Mas ele não determinou as vagas. Por quê? Porque deixou de ser determinado absolutamente para ser determinável. E aí vai ser determinado depois. Legal? Depois o TJ vai falar assim, ó, desse cadastro de reserva pretendemos, né, dar posse, né, a 500. E aí então aquilo que era determinável tornou-se determinado. Para concurso público, pessoal, que não seja tão aprofundado, o mais correto é você guardar o determinado, certo quanto à quantidade e à qualidade. Legal? Show de bola? Então, para você entender isso aqui, ó, o ato administrativo ele tem um objeto. O que é objeto? Efeitos. Efeitos jurídicos do ato administrativo. Exemplo, o ato de demissão, onde o objeto é a própria demissão. Por isso que o objeto ele é chamado de conteúdo. Ok? Ok. Esse objeto, de acordo com a teoria do ato jurídico, ele tem alguns pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Ele tem que ser lícito, possível, determinado ou, no mínimo, determinável. Lícito, ele tem que estar de acordo com a lei. Possível, ele tem que ser realizável, ou seja, de acordo com o que está previsto em lei, tem como praticar o ato administrativo. E aí, então, ele se torna um ato realizável. Legal? Determinado, certo quanto à quantidade e à qualidade. Lembrando que doutrinadores do nível do professor Rafael Oliveira não falam em determinado ou determinável, falam em ato moral. Sim ou não? Objeto moral. Perfeito? Para terminar essa nossa digressão, coloque no seu caderno, já já você vai entender isso,
que o objeto é um elemento variável. O objeto é um elemento variável. Então, só para a gente poder voltar aqui e a gente poder fazer uma grande, bela digressão. Estamos falando do primeiro elemento do ato administrativo. Que elemento é esse? O objeto. O objeto são os efeitos do ato administrativo. Efeitos esses de natureza jurídica, não é efeito histórico, não é efeito sociológico, é efeito jurídico. Ok. Quando nós chegamos a esse ponto, percebemos que o objeto é o que contém o ato administrativo, seus efeitos. Por isso que alguns doutrinadores falam que o objeto seria o mesmo que conteúdo. Pautado na teoria do ato jurídico, que ato administrativo é ato jurídico, esse objeto ele tem alguns pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos? Ele tem que ser lícito de acordo com a lei. Ele tem que ser possível, realizável materialmente, ou seja, de acordo com o que está previsto em lei, esse ato pode ou não pode ser praticado. Se ele pode, ele é realizável. Legal? Determinado, ou seja, certo quanto à quantidade e à qualidade. Lembrando que pela teoria do ato jurídico, o ato também pode ser determinável. Legal? Show de bola. E aí o professor Rafael Oliveira e alguns outros doutrinadores falam que, na verdade, o objeto é lícito, possível e moral. Legal? E esse objeto é um elemento variável. Já já você vai entender o que é um elemento variável. Perfeito? Terminamos o objeto. Pula uma linha, coloca no seu caderno, motivo. Eu vou te dar 5 minutos para você dar um pause e você copiar esse grande esqueminha. Esse grande esqueminha, perdoe a contradição, grande e um diminutivo esqueminha, né? Eu falo grande por quê? Porque ele vai ser de grande valia para te ajudar. Pequeno porque ele é sintético, ele é sistematizado para que consiga, né, pegar todos os pontos que são cobrados em prova num quadrinho só. Legal? Posso apagar? Eu vou apagar, hein? Apaguei. Qualquer coisa é só você voltar e dar pausa. Perfeito? Vamos agora falar, nesse bloco, meu objetivo é falar de objeto e motivo. Vamos agora falar do motivo. Vamos agora falar do motivo. Pessoal, o que é motivo? O que é motivo? O que é motivo? Quando a gente fala de motivo, né? Quando a gente fala de motivo, motivo é a junção das situações de fato mais a situação de direito que autoriza o ato administrativo. Então, o motivo é a situação de fato mais a situação de direito que autoriza o ato administrativo. Quando nós estamos diante do motivo, né, a gente sempre tem aquela ideia assim, pessoal, professor, eu já vi isso em algum lugar. Ué, já viu isso em algum lugar? Já. Onde é? Aí fica pensando. Meu amigo, isso aqui, provavelmente explicado desse jeito, você viu lá em processo civil. Em processo civil, quando você vai estudar, né, um dos elementos da ação chamado de causa de pedir, obviamente que você vai estudar o motivo, que são as situações de fato mais as situações de direito. Abandonando aquela discussão, né, se o Código de Processo Civil teria adotado a teoria, né, que fala, né, que causa de pedir é fato mais direito, ou se adotou somente fato, a substanciação, eu não quero entrar nesse mérito, tá? Mas em direito administrativo é muito claro para a gente. A gente considera fato mais direito sinônimo de motivo. Eu vou apagar isso aqui embaixo para a gente não poder confundir as bolas. É só para você fazer uma correlação e saber que você já viu isso aqui em outro canto, mas para você não confundir. Em direito administrativo, a gente não tem essa discussão. Motivo é a junção de fato mais direito que autoriza a prática do ato administrativo. Como eu te falei ainda há pouco, a didática é a mãe
é a mãe, é a pedra maior, né, do aprendizado, né? E a didática com exemplos é o ideal. Eu agora vou te dar exemplos. Preste bem atenção. Imagine você que um servidor público de nome João, ele, né, tenha agredido uma servidora, não vai ficar feio, um servidor de nome Pedro. Então, João agrediu Pedro. Legal? Sim. Só que eles eram servidores do TRF, né? TRF aqui do Rio de Janeiro, TRF da 2ª região. Então, João, servidor público, agrediu Pedro, também servidor público do TRF da 2ª região. E essa agressão, aparentemente, ela não tem, né, nenhuma excludente de licitude, né? Mas foi por que então, professor? Eu sei que você deve estar pensando aí, mas foi por quê? Foi porque Pedro é Vasco e João é flamenguista, né? Foi uma briga por motivo de futebol. Por que eu estou falando isso? Para depois você não ficar encanado com a legítima defesa, tá? Então foi uma briga por motivo de futebol. João deu um soco na cara de Pedro, porque João é flamenguista e ficou chateado que Pedro brincou com ele sobre o Vasco. Ok. Vai ser instaurado um processo administrativo disciplinar, um famoso PAD, para apurar, para ver se João realmente tem culpa. E esse PAD apurou que João é culpado e pugnou pela sua demissão. Sim? Sim. O presidente do TRE, seguindo esse PAD, o presidente do TRE, seguindo esse PAD, né, exarou uma portaria de demissão, né? Essa portaria de demissão é a portaria que demitiu João, sim ou não? João procurou um advogado perguntando se essa demissão dele tem motivo. O que o advogado vai falar para ele? João, motivo é a junção de fato mais direito. Sim, sim. O fato que justifica a sua demissão foi uma agressão física, né? E uma agressão física em serviço. Foi o fato que aconteceu. Ok. E o direito foi o artigo 132, inciso 7 do seu estatuto, a Lei 8.112 de 90. Foi. Então, João, olha para cá. Esse ato, essa portaria de demissão, ela tem fato e ela tem direito. Então, ela tem motivo? Sim, a sua demissão tem motivo. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que fato que corresponde ao motivo é aquilo que acontece no mundo real. É aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Direito é aquilo que está previsto numa norma regra ou numa norma princípio, mas numa norma, o que a gente costuma chamar vulgarmente de um artigo, previsto, né, num artigo. Ou seja, tem situação de fato? Tem. Tem situação de direito? Tem. Então o ato tem motivo e a lei autoriza a sua prática. Legal? Então o que é motivo mesmo? Motivo é toda situação de fato, mas toda situação de direito que autoriza a prática de um ato administrativo. Por exemplo, você furou o sinal, né? Aqui, ó, o sinal estava vermelho e você furou o sinal. Ok. Vai chegar lá na sua casa, né, um ato administrativo coercitivo chamado de multa. Ok.
E aí, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai procurar um advogado, se você não for advogado, né? E você vai perguntar lá para o doutor se o ato administrativo tem motivo. O que ele vai falar? Claro que tem. Fato. Qual é o fato? Você furou o sinal, você avançou o sinal, ou seja, você praticou uma transgressão de trânsito. Direito. Qual é o direito? O Código de Trânsito Brasileiro, que diz que aquele que fura o sinal comete uma infração de trânsito. Então tem fato? Tem. Tem direito? Tem. Então sua multa tem motivo. É chato, né? Mas tem motivo, ok? Então preste bem atenção. Eu vou apagar aqui, porque eu vou precisar de espaço. Então o que é motivo mesmo? Motivo é toda situação de fato, mais toda situação de direito que autoriza a prática de um ato administrativo. Motivo é toda situação de fato, mais toda situação de direito que autoriza a prática de um ato administrativo. Preste bem atenção aqui, ó. No seu material de apoio, eu explico quais são os vícios de motivo. Na verdade, eu explico quais são os vícios, né, do objeto, motivo, da forma, da finalidade, da competência, porque eu explico o artigo 2º da Lei 4717. Aqui, como o próprio nome do módulo diz, direito administrativo objetivo, a gente vai dar uma focada, não costuma cair mais em prova. Legal? E a primeira pergunta de prova, que é clichê, é essa aqui, ó. Motivo é igual a motivação? Quem faz concurso, duvido que um dia já não se deparou com uma pergunta dessa. Amigo, motivo é diferente de motivação. Legal? Preste bem atenção. O motivo, né, é o elemento do ato administrativo que corresponde à situação de fato mais à situação de direito. Isso é motivo. Motivo, então, é a situação de fato mais a situação de direito que autoriza a prática do ato administrativo. Agora, vamos lá, devagar. O que é motivação? Motivação é a explicação. Alguns livros falam exposição, é a mesma coisa. Explicação dos motivos. Então, motivação é a exposição, é a explicação dos motivos. Vou simplificar mais. Na verdade, a administração pública está dizendo o porquê que ela praticou aquele ato administrativo. Na verdade, então, ela vai explicar quais foram as situações de fato e quais foram as situações de direito que justificaram a prática do ato administrativo. Legal? Uma pergunta muito frequente em prova é se o motivo é obrigatório. Vou mais longe. O motivo, ele é essencial. Por quê? Porque o ato administrativo, né, para ser perfeito, tem que ter o elemento motivo. Legal? Alguns doutrinadores falam em ausência de motivo. Aí a gente vai explicar daqui a pouquinho, tá? Mas, por regra, o motivo ele é essencial, sob pena do ato administrativo ser imperfeito. Legal? Perfeito. Agora, quando a gente fala de motivação, a motivação, ela é obrigatória ou ela é facultativa? Nós temos três correntes aqui. A primeira corrente defende que a motivação só seria obrigatória para os atos vinculados. A segunda corrente defende que a motivação só seria obrigatória para os atos discricionários. E a terceira corrente, que é a majoritária, defende que a motivação hoje ela é obrigatória. Sim ou não? E obrigatória para todos os atos administrativos. Essa é a regra. A motivação, hoje, ela é obrigatória para todos os atos administrativos. Isso tem a ver também com o dever de prestação de contas, de transparência, publicidade. Então, hoje, a motivação, ela é obrigatória para todos os atos administrativos. Sim ou não? Sim. Só que aí, quando a gente vai explicar a motivação como obrigatória para todos os atos administrativos, a gente tem que lembrar, né, daquele ato administrativo chamado de ato ad nutum. Você se lembra dele? Quem faz concurso lembra, né? O que é o ato administrativo ad nutum? O ato administrativo ad nutum é aquele que não precisa ser
motivado. O ato administrativo ad nutum é aquele onde a própria motivação ela não é obrigatória. E é o exemplo que sempre o pessoal coloca em prova, é o exemplo do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. A nomeação e a exoneração de carga em comissão e função de confiança. A nomeação e a exoneração de carga em comissão e função de confiança, elas não precisam ser motivadas. Por quê? Porque tanto a nomeação quanto a exoneração de carga em comissão e função de confiança, elas são ad nutum. Elas não precisam ser motivadas. Legal? Não precisam ser motivadas. Agora, quanto à motivação, eu vou encerrar esse bloco com a seguinte pergunta para você ir tomar o seu café e ir ao banheiro, né? Pensando, o que é a motivação aliunde? O que é a motivação aliunde? O que é a motivação aliunde? Né? Isso aqui, pessoal, vou botar até uma interrogação aqui, ó. Já está aqui. Isso aqui, né, quando cai em prova, pega geral. E para te dar uma dica, eu queria que você lesse comigo o artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784 de 1999. Legal? Você vai ler e eu volto do intervalo explicando o que seria a motivação aliunde. Legal? Vamos lá? Já estou voltando.